Eu vou falar dessas inteligências artificiais especificamente, vou mostrar algumas coisas que dá para fazer. Não pretendo ficar fazendo uma coisa muito longa, porque a ideia não é dar um tutorial de cada uma delas, mas demonstrar situações de uso. Essa aqui é a lista das inteligências que eu uso, na ordem que eu uso. Então, atualmente eu uso mais o Notebook LM ou Notebook LM do Google, depois Leonardo, depois ChatGPT. O ChatGPT foi aquela inteligência que eu usei por mais tempo. Eu tenho cursos publicados de ChatGPT, depois vocês procurem por aí, ensinando um monte de coisa legal para quem não sabe o que é ou como funciona o ChatGPT, para professores especificamente, ensinando a fazer atividades, fazer planejamento. Mas eu fui conhecendo outras inteligências e eu fui me seduzindo por outras possibilidades. Então, atualmente, essa é a minha lista de inteligências artificiais favoritas. Notebook LM. Essa ferramenta ela é muito interessante e ela tem uma característica que eu acho fundamental, que é a possibilidade de funcionar como um caderno. Então, você vai criar seus cadernos como se fosse um bloco de anotações e dentro desses cadernos você vai ter as referências desse próprio caderno. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o meu Black Consciousness Icons, que é uma atividade que eu fiz sobre consciência negra. E aí, eu criei uma materialidade baseada nisso, e a partir dessa materialidade, eu consigo fazer várias ponderações, eu consigo fazer várias intervenções. Então, se você analisar aqui do lado esquerdo, eu tenho as minhas fontes, mais sources, e eu também posso subir outras fontes aqui. Eu subi uma fonte chamada Ícones da Consciência. Esse Ícones da Consciência é um grupo de imagens em PDF de personalidades da consciência negra mundo afora. Então, vocês podem ver aqui, tem algumas dessas pessoas sendo citadas e tem a mini biografia dessas pessoas. Então, é um PDF, tem, se não me engano, 70 personalidades, e dessas 70 personalidades, cada uma com sua mini biografia, tudo num PDF. Eu subi, eu fiz o upload desse PDF aqui para dentro do Google Notebook LM. Em seguida, quando eu estou aqui funcionando o Google Notebook LM já com a minha fonte, do lado direito eu tenho algumas informações interessantes. Eu tenho aqui um espaço onde eu posso criar notas e observações sobre esse material de maneira manual, sem o uso da inteligência artificial. Por outro lado, na parte inferior, eu tenho um esquema de prompt, onde eu tenho aqui um cursor me dizendo comece a digitar, acessar a conversa. A conversa é a conversa que eu vou traçar com esse PDF que eu subi aqui. Como eu não falei nada, não conversei nada, não pedi nada, não tem essa conversa ainda, então eu posso fechar. Por outro lado, aqui ele me diz que tem uma origem. Que origem é essa? É o meu PDF, Ícones da Consciência Negra. Então, qualquer pergunta que eu faça aqui, ele vai analisar aquele PDF e vai trazer aqui, na parte central, uma página como fosse um caderno com anotações relacionadas àquele material que eu inseri. Porque eu posso inserir vários tipos de material. Quem trabalha na área de linguagens, a gente costuma analisar a informação através do aspecto da multimodalidade. Multimodalidade tem a ver com a multiplicidade de suportes em que eu consigo compartilhar ou disponibilizar informação. Então, eu posso disponibilizar informação em áudio, em vídeo, eu posso disponibilizar informação em texto, em imagem, e aí eu posso usar todas essas fontes dentro do notebook para ele analisar esses multimodos informacionais e trazer para a minha conversa com ele aspectos que estão presentes nesses multimodos. Eu posso colocar, por exemplo, um vídeo do YouTube, um vídeo que está no meu computador, um áudio que eu recebi do WhatsApp. Eu posso colocar, por exemplo, um livro, eu posso colocar uma pintura, eu posso colocar materiais diversos. Então, quando eu coloco
o meu material aqui, ele chama esse material de fonte, ele vai listar aqui as fontes. Ao longo do meu uso, eu posso selecionar as fontes que eu quero que ele use, umas sim, outras não, eu faço essa seleção, e aqui eu peço para ele as informações. Faça uma lista das primeiras personalidades negras por ordem alfabética. Vou fazer uns comandos simples para que vocês possam entender. E aí ele vai criar para mim essa lista. Eventualmente ele demora um pouquinho, principalmente nas primeiras vezes que a gente usa, eu percebi que ele demora um pouco mais, mas daí a pouco ele faz essa produção vai ficar armazenada aqui na parte central como se fosse uma notinha, como se fosse uma página de caderno, daí o nome Notebook. Aqui vocês podem perceber. Ele já fez aqui a lista das personalidades que estão no meu material, organizou por ordem alfabética, e aqui ele colocou um número na frente. Esse número é a referência de qual parte do texto que ele pegou. Então, para quem, por exemplo, está fazendo uma pós-graduação, pode ser interessante para você organizar a sua maneira de estudar, pode ser interessante para você organizar a sua produção de texto. Na verdade, eu pedi a lista das 10, ele fez de todo mundo. E aí eu posso aqui fazer a cópia desse material e levar para qualquer outro suporte, para o Word, para o WhatsApp, para uma rede social, ou eu posso levar mesmo para o Google Docs. Eu posso dar uma nota aqui analisando a qualidade da produção e eu posso salvar nas observações. Quando eu salvo nas observações, ele criou aqui para mim uma página e essa página ela traz para mim essa produção como se fosse aquela folhinha de caderno que eu disse para vocês. Então eu posso clicar agora em acessar a conversa e ele vai voltar essa primeira pergunta e a primeira resposta que ele trouxe. Se eu clico no número, ele traz para mim aqui qual que é a referência. Uma outra coisa que eu posso fazer, e aí já avançando muito no uso dessa inteligência, posso criar um arquivo de áudio com 2 pessoas conversando a respeito desse assunto. Eu venho aqui no guia do Notebook e eu clique para carregar a conversa. Ele vai levar alguns instantes e ele vai produzir um áudio baseado nessa conversa. Esse áudio normalmente ele é feito entre um casal, pode ser mais longo ou menos longo. Eu não consegui achar ainda um lugar para eu delimitar a duração de tempo desse áudio. E esse áudio ele vai ser em inglês americano. Aqui tem algumas outras coisas que ele pode fazer. É uma ferramenta que vale a pena conhecer. Então esse é o Notebook LM by Google. Ele já criou aqui um áudio para mim. Hey everyone, welcome back to the Deep Dive. You know we love to explore thought-provoking sources, and today is no exception. This could be a good one. It is. So we received this fascinating source called Econes da Consciência Negra. E como que eu compartilho isso? Clico nos 3 pontinhos e vou baixar o MP3. Ele vai baixar o MP3 para minha máquina, eu posso usar como eu quiser, posso editar. A nossa próxima é o Leonardo, que é aquele que eu disse para vocês que eu usei para editar meu livro. Aliás, para ilustrar meu livro. Todo esse material que vocês estão vendo é a minha biblioteca, são coisas que eu criei no Leonardo. Esse é um jogo que eu estou fazendo baseado no combate a fake news. Quando eu clico aqui no polvo, vocês vão poder ver o prompt que eu usei para a criação desse polvo. A clever octopus with multiple tentacles, each holding a different typewriter or pen, crafting catchy headlines, e por aí vai. Então eu descrevo exatamente o que eu quero e no final eu disse Pixar Style. Para fazer um download, basta eu clicar aqui nessa setinha. Pronto, já fez o download. Já posso usar onde eu quiser. Aqui, por exemplo, isso também é uma criação do Leonardo, ou seja, um outro estilo de imagem. Esta imagem é criada pelo Leonardo, já no estilo de foto realista. Quanto mais eu detalho esse prompt, melhor é o resultado que eu vou obter. Repare que a moça tem a quantidade certa de dedos, por exemplo. Posso criar imagens baseadas em fotografia, mas com aspecto mais de pintura. E por último, eu crio muito, pessoal. Eu crio muito, faço muita coisa. Todas essas imagens eu vou criando e vou deixando, e eventualmente eu chego a usar. Analisem, por exemplo, essa cena.
a qualidade dessa imagem. É uma imagem de alta qualidade. Obviamente que se você quiser uma imagem com mais definição, você vai ter que pagar por isso. Mas para circular no digital, isso aqui já basta, isso aqui já é o suficiente. Então é uma qualidade boa, parece uma foto mesmo, e você pode experimentar e usar à vontade. Tem muitos recursos, aqui tem muita informação interessante, você pode analisar, experimentar. Aqui estão 150 créditos que eu tenho para o dia, então eu tenho esse espaço para fazer a digitação do prompt. Eu também posso subir uma imagem e ele se basear nessa imagem. Vou criar uma imagem, por exemplo, ele vai usar aqui 24 créditos, ele vai criar 4 imagens. Ele já criou um prompt mais elaborado de cada uma das imagens. Então ele criou a image, a vibrant scene depicting a joyful black dog having fun at a puddle, water puddle. E aí vocês podem ver a qualidade da imagem que foi criada. Eu já falei do Notebook LM, já falei do Leonardo, vou falar um pouquinho de ChatGPT. A tela do ChatGPT é essa tela simples mesmo, parece uma conversa de uma rede social, onde as conversas que eu vou tendo, ele vai salvando aqui do lado esquerdo. Vocês podem ver que eu converso muito com o ChatGPT. E ele pode me dar várias possibilidades. Dessas várias possibilidades, a gente pode aproveitar no comecinho do dia, nos primeiros usos que a gente fizer durante o dia, características do ChatGPT 4.0, que é o pago. Então vocês vão ver que aqui tem, por exemplo, um botãozinho para fazer a anexação de um arquivo. Eu posso pedir para ele criar uma imagem, mas essas duas opções, por exemplo, só funcionam no ChatGPT pago, que seria esse ChatGPT Plus ou 4. Aqui ele está usando uma versão que é um pouquinho depois da 3.5, que é aquela que eu disse lá no início da apresentação. Aqui ele está usando o que eles chamam de ChatGPT 4o, que é uma versão otimizada do 3.5, mas ainda assim ela é inferior à versão paga. Você pode dar bom dia para o ChatGPT? Pode dar bom dia para o ChatGPT. Precisa? Não. Mas já fiz alguns testes nos quais, quando eu o trato de uma maneira mais humanizada, costumo ter resultados melhores. Então vale a pena você dizer para ele, pago $5 por resultados melhores, ou alguma coisa desse tipo. Eu gosto de usar o ChatGPT para fazer listas, para fazer brainstorm. Eu tenho um blog no meu site, Máquina de Ideias, e nesse blog eu faço publicações de coisas relacionadas à tecnologia para professores e a outras coisas para professores. Então eu posso pedir aqui, por exemplo, então ele vai criar aqui infinitamente até os 50, enquanto isso a gente pode ler. Por exemplo, lista dos 50 assuntos atuais. Impacto da inteligência artificial na educação, como implementar a educação midiática nas escolas. Se eu quiser que ele crie um texto para cada um desses assuntos, ele vai criar. Mas aí vem a pergunta, qual é a linguagem, qual é a característica, qual é a qualidade desse texto que ele vai criar? Porque é muito fácil perceber quando um texto é feito por inteligência artificial. Então o que eu recomendo é que você use para gerar os assuntos, use para gerar ideias, mas que a escrita seja realmente feita pela pessoa, porque somos nós quem dominamos a criatividade, a articulação do conhecimento. Somos nós que temos essa ideia mais ampliada do que é o mundo, porque a máquina só sabe aquilo que a gente diz para ela. O ChatGPT não consegue olhar para um dia chuvoso assim e criar uma metáfora, por exemplo. O dia está triste. Não consegue. Use os 10 primeiros assuntos e crie um parágrafo de até 5 linhas para cada. Em cada parágrafo, insira uma lista de palavras-chave e a indicação de um assunto relacionado.
Então, ele pegou o primeiro tema, que é o impacto da inteligência artificial na educação. Ele criou aqui para mim, deixa eu fazer uma pausa, ele criou aqui para mim o parágrafo de 5 linhas, como eu pedi, me falou quais são as palavras-chave e trouxe um outro assunto relacionado. Olha que interessante. Isso aqui eu posso usar, como, por exemplo, como um menu dos textos que eu tenho lá no meu blog. Então, se a pessoa quiser ler esse texto aqui do Inteligência Artificial, eu vou criar esse texto da inteligência artificial, vou usar essas palavras-chave para funcionar no mecanismo de busca do meu blog, e como assunto relacionado, eu vou colocar o meu outro texto que fala sobre tecnologia assistiva para alunos com deficiência, por exemplo. Uma informação importante, eu posso continuar a conversa aqui, ela já está salva aqui do lado esquerdo, 50 assuntos educacionais, ou eu posso simplesmente clicar aqui nesse lápis e abrir um novo chat. Technology has transformed how we communicate and learn. E aí, beleza, 5 linhas, trouxe até 4 linhas. Em seguida, ele trouxe a transcrição fonética baseada no inglês americano. Se você checar aqui, isso tem acordância com o nível B2 do Marco Comum Europeu de Referência. E eu tenho aqui um exercício de fonética, que era uma coisa que a gente demorava horas e horas para fazer na época que eu estava na faculdade. Eu quero continuar aproveitando esse material e pedir para ele continuar a produção da atividade. Então, ele vai fazer aqui as perguntas fechadas. Close-ended questions, eu pedi 5. Se eu sei trabalhar o prompt, eu posso dar muitas informações ao mesmo tempo. E agora eu vou reenviar. Agora ele vai aumentar a quantidade de linhas, ele já mudou o assunto. Ele vai fazer o IPA transcription, ou eu posso pegar esse texto, levar numa outra inteligência artificial e criar o áudio para ela. Ele pode ser mais lento, às vezes ele vai ser um pouquinho mais lento, mas ele vai funcionar. Então aqui ele está criando as perguntas, eu pedi 5 perguntas, né? Com 3 opções. Eu pedi uma pergunta aberta, e eu pedi para ele fazer uma pergunta, para ele criar uma pergunta de pesquisa. Então está aqui a pergunta de pesquisa com as instruções, tudo bonitinho, e no final o answer key. Se eu clicar aqui nesse botão, eu copio a atividade inteira, é só eu colocar no meu editor de texto, and, obviamente, antes de have fun with my students, I have to verify the text for the mistakes. E eu tenho que olhar erros, eu tenho que olhar a aplicabilidade da atividade, eu tenho que olhar a adequação, se aquele texto tem um conteúdo adequado, um vocabulário adequado para a faixa etária que eu trabalho. E agora ele vai usar esse recurso para fazer o meu plano de aula. Vai me dar todas as informações, vai me dar todo o guideline, de maneira que eu possa ter condições de registrar, de me preparar para aquilo que eu vou fazer. Tem que aprender a usar, é uma atividade interessante, é um material que vai precisar de revisão, mas o grosso, a parte mais difícil, que é pensar alternativas, fazer o trabalho manual pesado, já está aqui prontinho para a gente levar. Ele vai adaptar aquela atividade para alunos de 6 anos, aproximadamente no primeiro ano do ensino fundamental. Aí ele já muda o tempo do warm-up, ele já vai mudar, né, por causa da questão do span of attention, que as crianças mudam o foco da atenção muito rapidamente, e ele já vai trazer aqui assuntos, vocabulários, coisas relacionadas àquele tema, baseados na idade da criança. Então é um recurso muito rico, pode facilitar bastante o nosso trabalho no dia a dia como professores. Recomendo muito que vocês conheçam, quem não conhece, recomendo que experimentem. E aqui chegou a surpresa, você chegou ao limite do plano free do ChatGPT-4o. As respostas a partir de agora serão fornecidas por outro modelo, ou seja,
Aquilo que o pago me deixa usar, eu usei todo o limite. A partir de agora, as respostas vão ser do gratuito. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu já fiz com o chat GPT. Na verdade, isso aqui é um prompt gigantesco que eu criei, e esse prompt ele é interativo. E como que funciona? Isso aqui é o prompt. Essa parte cinza toda aqui é um prompt. Você vai respondendo as perguntas dele e no final ele vai fazendo de acordo com o que você deseja. Ele te pergunta, por exemplo, aqui, ó. Você vai me perguntar qual é o nível dos estudantes, você vai me perguntar o número de parágrafos, qual o tom de língua que você quer que use, qual a competência da BNCC, qual matéria, qual o meu nome e o nome da escola, quantas perguntas eu quero, se elas são de gramática, vocabulário, test, comprehension, pronunciation. Beleza, e aí ele vai fazendo tudo, ele vai me perguntando. Então, what's your choice? Por exemplo, aqui número 1. Let's start. Please choose the CEFR level of English for the exercise. Ele me apresenta os 5 níveis, os 6 níveis do CEFR, e eu escolho. Aí eu escolhi o 2, que é o A2. Aí ele vai, me apresenta. Please provide a student's grade. Aí me dá todos os grades possíveis. Eu escolhi o 4, que é o 4º ano. How many paragraphs would you like the exercise to contain? 2. What tone? Formal, informal, academic, conversational. Aí eu pus 4, conversational. Competência da BNCC. Qual é a disciplina? Qual é o assunto? Animals. Meu nome e o nome da escola. Ele vai me perguntando, eu vou respondendo. Types of exercises. Aí eu quero exercícios 2 e 3, de vocabulary e text comprehension. E aí ele vai falando um monte de perguntas e no final ele cria. Exercise title, Exploring Animals, Teacher Flávio, School Máquina de Ideias, CFR, Student Grey, Tone, BNCC, Subject. Aí ele vai fazer o exercício, aí ele vai fazer a outra parte do exercício, do jeitinho que eu pedi, e vai providenciar a chave de resposta. Esse prompt é muito legal, e você pode ter esse prompt. Basta me mandar uma mensagem, no final eu vou colocar aqui meus contatos. The last but not the least, aquela que é uma das minhas queridinhas, que é o Tree. O Tree é uma ferramenta de inteligência artificial baseada no uso, basicamente, do YouTube. Text on a certain topic, open questions to the text, questões de múltipla escolha, true or false, blá, blá, blá. Tudo isso aqui é baseado em texto. Já aqui no final, watch and listen, você pode pegar texto do YouTube e converter em áudio. Você pode pegar áudio e vídeo do YouTube para criar textos, para criar atividades de listening, para criar atividades de text comprehension, para criar summary, para fazer warm-up discussion, gap and fill. E aqui, gente, tem muita coisa legal. Deixa eu fazer um aqui, por exemplo, de exemplo para vocês. Vou pegar aqui essa de fill in the gap. Eu posso colar aqui o áudio, aliás, o link do vídeo do YouTube. Deixa eu abrir aqui e colocar. Pegar um vídeo do YouTube sobre. Deixa eu ver aqui, o assunto vai ser. Oscar. Academy Award. Vamos ver aqui. Difícil de achar um interessante aqui. Deixa eu colocar Academy Award. Bom, tem um vídeo de 2 horas e 20 aqui. Não vou pegar ele, não. Vou pegar um vídeo de Cillian Murphy, que é o ator de Oppenheimer. Vou copiar o link e vou colar aqui no Titi. Isso.
Desculpa, no Tree. Ele vai pegar o vídeo, ele pega os 5 minutos do vídeo, tá? Porque é gratuito. No pago, provavelmente, você consegue mais. Aqui do lado eu vou escolher qual inglês que eu quero, ou qual língua eu quero. Vou deixar no English American, ele está lendo. Se eu quiser uma parte específica do vídeo, eu vou cortar essa parte, vou demarcar qual é a parte que eu quero. Aqui na Language, detectar automaticamente, ou você pode colocar qual é a língua. Você vai escolher the level of English you want, or the grade, or the age of students, or the student's age, grade, and CEFR. A escolha é sua. Ele está lendo aqui, tentando ler aqui o vídeo do YouTube. Será que esse vídeo é travado? Deixa eu ver aqui. Deixa eu copiar o link de outra maneira, que pode ser isso. Não, já pegou, tá aqui. Então aqui, ele vai pegar só os 5 primeiros minutos, porque é a ferramenta gratuita. Suponhamos que eu queira o vídeo que começa no 1 minuto e 1 até 2 minutos. Então eu faço essa seleção e ele vai usar exclusivamente essa parte para fazer a atividade. Se eu pegar mais partes, ele vai pegar mais partes. Bom, feito isso, eu clico no Do the Magic. E aqui do lado, Hold Tight. Ele vai fazer a criação de materiais para mim a partir do que o vídeo traz. Então, inicialmente, ele traz aqui o vídeo, ele traz aqui o Fill in the Gaps, ele traz aqui as answers, possíveis answers. Você já pode copiar isso aqui e levar para sua atividade. E aqui ele dá outras opções. Audio and video to text, audio and video questions. Eu posso criar perguntas. Olha que legal. Então, vou colocar Video Discussion Questions. Eu clico, ele vai pegar o mesmo vídeo. Language Detect, Do the Magic. Já criou as perguntas para discussão. Se eu quero outras perguntas, ou um Three Summary. Isso aqui é bem interessante, esse Three Summary. Olha que legal. Ele vai criar um sumário, como se fosse uma árvore dos assuntos, né, mais importantes relacionados ao vídeo. Eu posso editar, eu posso fazer alguma coisa interactive. Olha só. The event celebrates the talent of. E aí eu posso compartilhar isso aqui com os meus students pela própria plataforma. Eu posso fazer assignments, mandando para os meus estudantes por e-mail, ou eu posso criar um QR Code. Tentem ler esse QR Code aí, e aí vocês me dizem o que aparece. E depois que meus alunos fazem, eu posso ver os results da lesson that was assigned. Então, é um recurso bastante interessante. Esse é o Tree. Tem mais coisas para fazer, mas eu não vou voltar nele, não. Eu acho que já foi suficiente, já deu para saber coisas demais sobre isso. Bom, falei do Notebook LM, do Leonardo, ChatGPT, Tree, Teach e Bots de IA. São algumas alternativas.